Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salmo 39, versículos 4 até o versículo de número 13. Se você puder se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Salmo 39, versos 4 ao versículo 13. A palavra de Deus diz: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino com todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não sejas mais. Nós vamos falar nesta noite sobre os meus dias. Quais são os meus dias? Quais são os seus dias? Vamos orar? Bendito Deus eterno Pai, que o Senhor possa estar abençoando a porção da Tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações, que o nome do Senhor seja glorificado e que as nossas vidas sejam abençoadas e transformadas. Eu me coloco na Tua presença, pedindo que o Senhor venha me capacitar e que o Senhor esteja suprindo a necessidade do Teu povo, falando a Deus a cada vida, segundo a Deus a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Os meus dias. Quando somos crianças, o tempo rasteja, não é verdade? Eu lembro quando eu era criança, parecia que o dia não passava, o tempo rasteja. Quando somos jovens, o tempo anda. Quando somos adultos, o tempo voa. Parabéns. E quando somos velhos, logo o tempo desaparece e partimos dessa terra. Verdade, não é? A ciência, ela pode aumentar a expectativa de vida, mas, mesmo assim, todos nós morreremos um dia. Portanto, reconheça o valor do tempo. Reconheça o valor do tempo. O grande problema não é a falta de tempo, mas sim a má administração desse tempo. Não podemos usar o tempo impensadamente e desperdiçá-lo. Afinal, quem mata tempo não é um assassino. Quem mata tempo é um suicida. Ele está matando o seu próprio tempo. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu um ano. Será que alguém aqui já repetiu uma série? Eu já repeti 2. Que vergonha, né?
Eu falo para meus meninos, eles ficam perguntando, ficam especulando. Pastor, mas papai, o que é repetir de ano? É ruim. Eu repeti o 2º ano e o 5º ano. Horrível. Não é? Mas, se você quer saber a respeito do valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano. Pergunte para mim, depois eu vou te falar. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro. Um mês faz diferença numa criança que está se gerando. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. É corrido. Uma semana apenas. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte ao casalzinho apaixonado que está esperando para se encontrar. Uma hora parece uma eternidade, não é? Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a alguém, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Questão de segundos. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que ganhou uma medalha de prata, nos 100 metros rasos nas Olimpíadas. Foi questão de milésimos de segundos, eu não consegui a medalha de ouro. É o valor do tempo. O tempo foi algo criado por Deus para nos abençoar. Ele criou o dia para ganharmos o nosso sustento. E a noite para adquirirmos o nosso descanso. Às vezes, dependendo da sua posição, você inverte o dia pela noite, mas você tem o seu momento de descanso e o seu momento para ganhar o dia, para poder ganhar o seu sustento. Nós precisamos valorizar estes períodos de tempo que Deus tem nos dado. E nesta noite, observaremos algumas coisas importantes sobre o tempo. E, em primeiro lugar, o tempo ele é curto, não é? O tempo é muito curto. O versículo 5 diz, eis que fizeste os meus dias como a palmos. Consegue imaginar uma vida sendo medida com um palmo? Muito curta, não é mesmo? Muito curta. Uma vida sendo medida com um palmo. Matusalém, ele foi o homem que teve a vida mais longa. Quantos anos viveu Matusalém? Pode falar alto. 969 anos. Matusalém viveu 969 anos. Mas veja o que diz Gênesis capítulo 5, 27. Olha lá. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. O que aconteceu depois? Morreu. Viveu 969 anos e morreu. É o tempo. Como que estas pessoas viviam tanto tempo? Alguns acreditam que as idades descritas aqui representam a duração das dinastias familiares, em vez de tratar-se de idades de indivíduos. O que é uma dinastia familiar? É a soma dos anos de várias gerações de uma família. Essa é uma dinastia familiar. Pensa-se assim. Mas nós entendemos que é idade real. E podemos explicar de 3 formas. Olha as 3 formas. Primeiro, a raça humana, ela era mais pura geneticamente neste período, de modo que havia menos doenças para encurtar o tempo de vida. Por isso que no Matusalém ele viveu 969 anos. Segundo, nenhuma chuva havia caído sobre a terra até então. E as águas que estavam sobre a expansão impediam os raios cósmicos prejudiciais e protegiam as pessoas de fatores ambientais que aceleram o envelhecimento. Então, se você hoje quer se proteger, use protetor solar. Não é? É muito importante você usar protetor solar. Por que você acha que eu tenho essa pele de bebê assim? Aí você vai parar de usar agora, né? O protetor solar. Mas não é. Mas por causa disso, não é?
as pessoas conseguiam viver mais. Terceiro, Deus deu às pessoas vida longa, a fim de que tivessem tempo suficiente para encher a terra. Propósito de Deus. Por isso as pessoas viviam por muito tempo. E podemos pensar, não é? Quanto a Matusalém. Mas ele viveu quase 1000 anos. Mas ele teve um fim. Ele teve um fim, ele morreu. E 969 anos não se compara com a eternidade. Tem como comparar com a eternidade? 969 anos? Não se compara, não se compara. Diante da conscientização quanto a uma alimentação equilibrada, prática de exercícios e abandono dos vícios, o ser humano, ele tem vivido um pouco mais. Mas são raras as pessoas que passam dos 100 anos. Raras pessoas, raríssimo, as pessoas que passam dos 100 anos. E se perguntarmos para uma pessoa aos seus 90 anos, como tem sido a sua vida, sabe o que ela vai dizer? Que passou muito rápido. Não é? Que passou muito rápido. Eu acho que o irmão João da Cruz, eu acho que é o senhor mais idoso aqui na igreja, será que não? Quantos anos, irmão João? Ah, não, temos mais. Nós temos a dona Ana aqui. A dona Ana tem 90 anos. Né, a dona Ana? A senhora tem 90 anos, né, dona Ana? A senhora tem 90 anos? Ela não está me ouvindo direito. 90 anos, não é? Pergunta para ela se a vida passou rápido para ela. Passou rápido? Mas olha só, é sério, não é? Você pode perguntar. A vida passou muito rápido. Muito rápido. O tempo é curto. O tempo é muito curto. O tempo passa vagarosamente na meninice, porém voa na idade mediana. Nós podemos concluir, neste primeiro ponto, que os dias de vida passam rapidamente. E uma pergunta faz-se necessária. O que tem sido realmente importante para mim a cada dia que eu vivo? O que tem sido importante para você a cada dia que você vive? Lembre-se, o tempo é curto. O que você tem buscado? Como tem sido a sua vida? O tempo, ele é muito curto. Em segundo lugar, observaremos que o tempo ele é incerto. O versículo 5 diz: o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Não temos a capacidade de imaginar o que irá acontecer conosco daqui a um segundo. Eu não sei. Lembra o pastor Jaime? Ele estava pregando, acho que no sábado. E ele terminou de pregar e ele foi descer. Alguém percebeu que ele quase caiu? Quase caiu, não é? Questão de segundos. Olha só, consegue contar? Um segundo. E ele quase caiu. Mas graças a Deus que Deus o protegeu. Graças a Deus. Então olha só, nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer daqui a um segundo. O tempo, ele é muito incerto. Quantos já bateram o dedinho do pé na ponta do sofá, da mesa ou da cama? Quantos? Que coisa! Eu também já bati. Até quebrei uma vez, eu quebrei o meu dedinho. Mas se nós pudéssemos perceber, não é? Avaliar o tempo, nós íamos desviar. Mas questão de segundos. E dói muito, dói demais. O tempo, ele é incerto. Às vezes, nós programamos o nosso dia, mas algo acontece e logo nada está como nós planejamos. Isso prova que o tempo é incerto. E Tiago capítulo 4, versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A palavra de Deus é muito certa, é muito exata em dizer: não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, desaparece. É um vapor a nossa vida. E diante desse vapor, a vida é incerta.
Diante desta incerteza, nós precisamos nos preocupar se nós estamos preparados para viver um novo dia ou se estamos preparados para deixarmos esta vida. Já pensou nisso? Será que eu estou pronto para viver o amanhã? Será que eu estou pronto para partir desta vida? A morte, ela está muito perto e nós não sabemos quando, não sabemos como, nem de onde nos virá alcançar. E Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós não sabemos. Se nós soubéssemos, nós iríamos planejar a nossa vida. Nós iríamos planejar o nosso dia de amanhã. Então a palavra de Deus está falando: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Imaginar como será o dia de amanhã é uma atitude incerta que poderá trazer resultados que nós não imaginamos. E os resultados, eles poderão ser bons ou ruins. Ouvi de uma reportagem esses dias atrás que uma senhora saiu para comprar pão e ela não retornou para casa porque policiais tiraram a vida dela. Eis um final muito triste, não é? Que vida incerta. Mas nós podemos dizer também de um final feliz, onde a pequena Jordana, que nós estamos orando, ela estava desenganada pelos médicos. E hoje, ela está em casa, se recuperando muito bem. A vida é assim. Incertezas. O tempo é assim. Nós não sabemos. O tempo ele é curto e incerto. Agora, como temos vivido os nossos dias? Qual a nossa maior preocupação? Quais têm sido as nossas buscas no que nós temos investido diante da incerteza do tempo? Em terceiro lugar, observaremos que o tempo ele é importante. O versículo 13 diz: poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. O salmista ele reconhece a importância do tempo diante da vida que ele vivia, e ele pediu que fosse poupado da morte até que cumprisse o que tinha planejado a fazer. Diante de um pedido deste, nós precisam ocorrer as seguintes atitudes. Primeiro, analisar se o pedido que nós estamos fazendo para Deus glorifica a Deus. Segundo, executar de uma forma lícita. Executar de uma forma lícita. Terceiro, compartilhar com aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Agindo com sabedoria diante dos dias de vida que nós temos, saberemos contar bem os nossos dias diante de Deus. E quando Moisés, ele estava no final de sua vida, ele fez uma oração muito importante. E olha só qual foi a oração de Moisés. Lá no Salmo capítulo 90, versículo 12, ele disse para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés, ele era alguém que tinha muita intimidade com o Senhor. A Escritura diz que o Senhor falava com Moisés como um amigo. E mesmo assim, Moisés estava pedindo sabedoria. E pedir sabedoria para contar os nossos dias é compreender a importância deles, fazendo tudo o que Deus nos pede para fazer. Agora, o que Deus deseja para toda a raça humana? Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, a palavra de Deus diz assim:
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E é uma pergunta que Deus está fazendo, né? Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? O Senhor, Ele é um Deus de amor, mas é também de perfeita justiça. O seu amor é perfeito, o faz misericordioso. Para quê? Para aqueles que reconhecem os seus pecados e o aceitam como Salvador. Mas a justiça dele se dará para todos os que rejeitam o seu amor, mesmo não tendo prazer na morte deles. Então o tempo é importante agora, nesse exato momento, pois poderá definir a tua eternidade. O tempo perfeito, o tempo importante, o tempo que Deus tem nos dado é agora, e Ele vai definir a nossa eternidade. E aí eu te pergunto, tem certeza que irá para o céu quando Deus te chamar? Cuidado com o tempo. Tem certeza que irá para o céu quando Deus te chamar? Se não tem, valorize este tempo, pois ele se faz importante agora, exatamente agora. Se tiver certeza de sua salvação, não perca tempo em realizar o que Deus tem te capacitado a fazer. Poderá acontecer que não terá mais tempo. Eu não canso de dizer isso. Eu tenho convicção de que cada um aqui tem algo para oferecer para Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção de que você pode fazer algo para Deus. Sabe o que eu te falo? O tempo é importante. E não perca tempo. Não perca tempo. Porque poderá chegar um momento em que você vai querer ter tempo para isso, mas você não vai ter condições para poder aproveitar o tempo. O tempo, ele é importante. O tempo, ele é curto, ele é incerto, é importante. E em último lugar, o tempo, ele é irrecuperável. O versículo 13 diz: antes que me vá e não sejas mais. Se pudéssemos voltar no tempo, certamente deixaríamos de fazer algumas coisas e certamente também faríamos outras. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: o tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país, mas o tempo perdido, jamais. É exatamente o que diz o versículo: antes que me vá e não sejas mais. Então precisamos viver a vida procurando acertar sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas é claro que nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos passar por derrotas, mas sempre buscando fazer o certo. Porque o tempo é irrecuperável. Quando nós iniciamos o nosso dia com a intenção de fazer aquilo que agrada a Deus, e lutamos por isso, nós evitaremos muitos erros, e nós evitaremos também muitos problemas, quando nós desejamos fazer o certo. Quando nós estamos olhando para Jesus e falando assim: eu quero agradar Jesus, eu quero fazer o que Deus está me pedindo. Por quê? Porque o tempo é irrecuperável. Se tivermos consciência de que o tempo é irrecuperável, não iremos desperdiçar oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Nesta noite, Deus está dando oportunidade
para todos aqueles que têm dúvidas de que quando morrer, irá para o céu. Deus está te dando a oportunidade. Saiba que o tempo, ele é irrecuperável. Pode ser que não tenha mais tempo. Alguns questionam, e se isso que dizem a respeito de salvação, de receber de Jesus, de se converter não for verdade? Já viu alguém dizendo isso? Eu já ouvi. Sabe o que eu posso dizer? Sabe o que eu posso responder? Com toda certeza, de que se não for real, eu não vou perder nada. Mas se for real, você vai perder tudo. Você vai perder a sua vida diante de Deus. Você vai para o inferno. Olha que triste. Por quê? Porque não aproveitou o tempo. E esse tempo é irrecuperável. Interessante perceber que diante da Bíblia não existem incertezas, mas somente verdades. E ela diz lá em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia é exata, a Bíblia é clara, a Bíblia é verdadeira. Não perca tempo tentando compreender aquilo que Deus deixa claro, pois poderá ser tarde demais. E para os que têm Jesus como Salvador, quantos aqui têm Jesus como Salvador? Levante a mão. Amém. Para nós que temos Jesus como Salvador, não podemos perder tempo em ser um servo. Não podemos perder tempo em servir a Deus, pois teremos que prestar contas pelos dias de vida que nós tivemos na face desta terra, e jamais poderemos dizer para Deus: não tive tempo, essa desculpa não dá certo, não vai funcionar, não tive tempo. Segundo aos Coríntios 5,10, nós conhecemos bem esse texto, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Por meio do corpo quer dizer nesta vida, quer dizer diante do tempo que Deus tem dado para mim e para você. Se vai ser 20, 30, 50, 100 anos, não importa, é o tempo que Deus tem nos dado. E não vamos poder fazer nada no dia de ontem, não podemos fazer nada. Só podemos fazer hoje, só podemos fazer hoje. Deixar o tempo passar poderá custar muito caro. Eu quero concluir perguntando: o que podemos dizer sobre nós? O que você pode dizer a respeito de você? Você tem aproveitado o tempo? Diante da facilidade que nós temos hoje, não é? Através dos meios de comunicação, através da mídia, tem pessoas que estão desperdiçando o tempo com coisas que não vão somar na sua vida. O que nós podemos dizer sobre nós? O meu dia, ele tem sido produtivo? O meu dia, ele tem sido agradável? O meu dia, ele tem glorificado a Deus? Nós temos aproveitado o tempo de vida que Deus tem nos dado? Estamos seguros quanto à nossa vida íntima com Deus? Será que nós estamos seguros? Eu posso dizer hoje que eu estou mais perto de Deus do que ontem? Ou eu vou dizer, infelizmente, eu estou mais longe de Deus do que ontem? Podemos dizer que nós somos aqueles que executam a obra de Deus? Podemos dizer isso? Se Jesus Cristo voltar agora, estamos preparados? É o tempo. Os nossos dias, eles estão enquadrados dentro de um tempo.
E nós não podemos esquecer que o tempo é curto, o tempo é incerto, o tempo ele é importante e o tempo ele é irrecuperável. O salmista, no Salmo 39, versículo 7, diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Colocando a nossa esperança em Cristo, nós teremos tempo suficiente para tudo aquilo que Deus tem para nós nesta vida. Pode ter certeza disso. Se eu colocar a minha esperança no Senhor Jesus Cristo, eu vou conseguir realizar tudo aquilo que eu desejo, segundo a vontade de Deus. Porque Deus tem o melhor para nós. Mais um dia Deus tem nos dado. E o que nós temos feito com este tempo que Deus tem nos dado? Feche seus olhos.